a Lucas capítulo 5 e nós vamos ler em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Lucas capítulo 5 fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos de Jesus. Quando Deus nos chama, o objetivo é para que a gente faça também discípulo. O Senhor Jesus morreu na cruz por você, Ele transformou a sua vida. Não é para você reter tudo que Ele dá para você. Deus te dá conhecimento da palavra, não é para você reter. Você tem que passar o conhecimento. Você aprende da palavra de Deus, é para você transmitir. Porque tem rio e tem lagoa. A lagoa recebe tudo e fica ali, acaba ali. E o rio sempre está correndo água, sempre está correndo água. Sempre as águas estão se renovando. E que do nosso ventre possa correr rio de água viva. E mais que você vai dando, mais que você vai recebendo. Jesus, Ele nos ensinou assim, que nós devíamos fazer discípulo. Ou seja, pregar o reino de Deus. Pregar a palavra de Deus. Não é chegar a massacrar a pessoa e falar só do pecado dela, mas mostrar que Jesus é bom, que Jesus perdoa o pecado, que Jesus ajuda na fraqueza, que Jesus está ali para ajudar ela. Porque tem gente que vai pregar, em vez de trazer para Cristo, joga para o inferno de vez. Ele começa a falar de um Deus brabo, de um Deus que o chicote é trançado e bate e sai fogo, e aí por aí vai, e não é bem assim. Você sabia que o inferno nunca foi feito para o homem? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus deixou o plano da salvação para todos ser salvos. Agora, quem não quiser o plano da salvação, não querer Cristo, infelizmente, não vai para o céu. Mas nós devemos pregar com amor, ensinar que Jesus é bom, que Deus é bom, que Ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus teve paciência com você. E a gente tem que ter paciência também com aqueles, porque a gente quer abrir a cabeça. A gente quer que a pessoa, mas não é assim, irmão. Deus teve tanta paciência conosco. Nós temos que ter paciência com as vidas, com as pessoas também. Fala um dia, não deu, fala outro dia, vai lançando a semente, mais uma hora. A Bíblia diz que quem faz nascer a semente é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Você é o semeador, você semeia o reino de Deus, a palavra de Deus. Amém? Com essa introdução, nós vamos por Lucas capítulo 5, fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha, estavam querendo ouvir o quê? Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo eles descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, fazer o quê? Obedecendo a palavra. Colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira a tal que quase iam a pique. Quer dizer, o barco estava quase afundando de tanto peixe. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam,
por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não temas, de agora em diante será um pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. A tua palavra é alimento para nós. A tua palavra nos sustenta, nos direciona. E eu peço, Senhor, que a tua palavra possa, nesse momento, calar fundo, Senhor, e responder aquilo que o Senhor quer responder, aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que nós queremos ouvir. Dai unção para nossos ouvidos, Pai, até para ouvir a tua palavra nós precisamos de unção. Unção quem prega, mas unção também para quem ouve a tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus disse para Pedro: Simão, não temas. A pior coisa que tem na pessoa é quando a pessoa tem medo. Hoje nós falamos um pouco disso lá em Sorocaba de manhã. Quando vem a notícia ruim, quando você vê o lado negativo, quando você vê o problema, quando você vê a dificuldade, quando você vê as coisas que não está dando certo, às vezes você vê que não está do jeito que você quer, e tudo isso te traz um receio, e tudo isso às vezes traz temor, medo. Você sabe que Deus está com você, você sabe que Deus é poderoso, você sabe que Deus ouve a sua oração, mas a própria situação que às vezes passamos, nos faz, na verdade, irmãos, acovardar na fé. Não que a pessoa seja um covarde, mas a atitude de acovardamento, em vez de prosseguir, ela começa a parar e fala: eu vou parar. E às vezes Deus não mandou parar. Ou então a pessoa pega de brabo e fala assim: agora eu vou. Mas também Deus não mandou, Carribe. Você tem que entender em qual fase que Deus está falando para você. Para você deixar o barco ou você entrar no barco. Aqui foi fases diferentes de Pedro. Ora Jesus entra no barco de Pedro e Pedro não faz nada. Jesus estava pregando e Pedro no barco sem fazer nada. Mas ora Jesus fala assim: Pedro, agora você vai fazer. Você rema e vai com o barco, um alto mar, e lá você lança a rede e vai pegar peixe. E ele disse: segundo a tua palavra eu vou fazer. Pedro estava fazendo, passou a noite inteira fazendo, e não deu certo. Às vezes nós fazemos, irmão, porque nós trabalhamos muito, pensamos muito em produzir. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer. Você não precisa produzir. Quem vai fazer o milagre é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai direcionar você para o milagre é Deus. Pedro passou a noite inteira. Ele fez e não adiantou nada. Jesus falou: ó, Pedro, agora você vai. Aquele momento era o momento de entrar no barco e ir lá na frente. E Pedro, ele sensato ali em responder Jesus corretamente, disse: como o Senhor falou, eu vou fazer, segundo a tua palavra. Quando você faz segundo a palavra de Deus, não tem como dar errado, irmão. Porque toda vez que deu errado alguma coisa na minha vida, é porque eu fiz o que eu pensava que era certo. A verdade é o seguinte: em que fase você está vivendo? Você está fora do barco? É para você entrar no barco? É para você descer do barco? É para você estar no barco e deixar Jesus pregar? Jesus entrou no barco dele e começou a pregar para a multidão, e Pedro estava ali. Era o momento, porque tem momento que Deus nos para. Está entendendo? Deus nos para. Ele nos para. Ele nos para e
para tudo. E a gente acha que é o diabo. E, irmãos, eu não lembro lá em casa, porque a Liliane falou assim, eu queria que todo mundo falasse um versículo. Eu não sei quem falou, se todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Quem? A Beatriz. Que todo mundo era para dar um versículo, ela ia fazer um mural na casa dela, lá de versículo. E a Bia falou isso, e aquilo, sabe? Todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas o quê? Coisas boas? É todas as coisas, coisas boas, coisas positivas, mas também coisas negativas. Às vezes você vai jogar rede e não vai pegar nada. Às vezes você vai esforçar, mas não é para você esforçar, não é para você jogar rede. Você vai perder tempo. Porque às vezes Deus nos para, às vezes Deus nos faz movimentar, às vezes Deus, Ele manda até deixar tudo. Era para ter barco, não era para ter barco, era para pescar, não era para pescar. Se era para pescar, por que Jesus mandou pescar? Por que Jesus preparou tanto peixe? E olhe que ele pegou tanto peixe, que não só ele foi abençoado, ele chamou outro barco e encheu o outro barco de peixe. É assim, irmão, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, Deus abençoa a sua vida de tal abastança, não só você, mas aqueles que estão na sua proximidade. Deus abençoa você, seu filho, a bênção vem de você e passa para os demais, porque Deus quer abençoar. Pedro queria tanto peixe, quando ele teve todo o peixe do mundo, Jesus falou para ele assim, deixa o peixe, deixa o barco, vem e me segue. Ele não olhou para o barco, ele não olhou para o peixe, porque ele deixou todos os seus amores, nós cantamos, deixou todos os outros amores, ele só queria aquele que tem olhos de chama de fogo. A sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Eu só quero Ele. Pedro disse um dia, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, luta por aquilo, e quando a gente consegue, a gente vê que não é tudo aquilo que a gente quer, que a gente queria. Aquilo já não mais não preenche. Aquilo não satisfaz a gente mais. Mas tem uma coisa que nos preenche, nos satisfaz, é a presença de Deus, é a presença de Cristo. Quando você está bem, eu digo cheio do Espírito Santo, nada nesse mundo te incomoda. Nada. Independente se você mora no Alphaville ou na favela, independente se você vem de carro, de bicicleta, de carro, de cavalo, de jegue, tanto faz. Eu só quero adorá-lo. Eu só quero amá-lo. Eu quero só servir ao Senhor. O problema é que a gente quer fazer tanta coisa. E o problema é que a gente tenta fazer, e depois a gente não consegue, e vem uma frustração, e a gente se frustra, e a gente fica triste, e aí a gente fala assim, meu Deus, eu vou lavar a rede, e aí desiludido, decepcionado, a pessoa começa a lavar a rede, vou lavar a rede porque não dá, não é para mim. Quem falou que não é para você? Quem falou que o propósito de Deus mudou? Só você não entendeu o mover de Deus ainda na sua vida. Ainda às vezes não entendemos o mover de Deus na nossa vida. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele entrou no deserto, Deus colocou uma nuvem. A nuvem anda
eu ando. A nuvem para, eu paro. O problema é que a nuvem não anda e você quer andar. Aí vai se queimar. Vai se queimar. Às vezes no deserto, aquelas multidões, milhares e milhares de pessoas. Moisés ali, a nuvem começava a movimentar. Moisés, desmonta o tabernáculo. É hora de caminhar. E eles começavam a caminhar. Mas para onde? Não sei. Eu vou embaixo da nuvem, debaixo da presença de Deus. Aonde Deus quiser me levar, eu irei. Não é onde eu quero, não é onde eu desejo, é onde a nuvem me levar. E às vezes a nuvem parava. Parou, vamos armar o tabernáculo. Armava o tabernáculo, eles armavam as barracas, todo dia, toda noite, Deus cuidando deles. Toda noite Deus, no amanhecer, Deus dando maná, água saindo da rocha, Deus suprindo a necessidade. O que eles faziam lá, irmão? Deserto. Talvez pense assim, nossa, devia ser uma ociosidade. No deserto, parado. Mas Deus queria que parasse. Não arruma sarna para se coçar. Já viu esse ditado? Quem já viu? Quem já viu esse ditado é bem velhinho. Já está na casa do 1960, né? Passou dos 40, não é mais criançada. Minha avó falava, minha mãe, não arrume sarna para se coçar. Se arrumar problema para você mesmo. A nuvem parou. Eu vou parar. E às vezes o tabernáculo ficava ali 1 ano naquele mesmo lugar. Você viu Moisés reclamando, Arão, falou assim, por que a nuvem não está andando? Eu quero andar. Quem falou? É você? É o vaso que fala para o oleiro o que deve fazer? Ou é o oleiro que fala para o vaso para que foi feito? E a gente não entende muitas vezes. E a gente quer produzir. E Deus às vezes Ele vai parar você em algumas áreas. E naquela que mais você tem pressa, Deus para. Eu estou aprendendo isso. Deus para. Sabe por que Ele para? Para você aprender que você depende dEle. Porque o processo é em você. O processo não é em Deus, nunca foi em Deus. O processo é em nós. Às vezes estamos diante de uma situação e a gente não sabe mais o que fazer. E Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando. Ainda que eu não vejo, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinto, Deus está trabalhando. Às vezes está tão bonito, irmão. A gente começa a encher a bexiga do nosso ego, da nossa vida. A bexiga vai enchendo, sabe? Sabe aquela bexigona bonita? Sabe, Ricardo? Aquela bexiga bem bonita. Aí vai enchendo a bexiga. Aí Deus chega assim, ó, faz assim, puf. Tuf. E murcha. Pedro, ele ouviu a palavra de Deus. Ouviu a palavra do Senhor. Se ele falasse, não, eu vou fazer como eu fiz. Eu vou fazer como eu fiz a noite inteira. Daria certo? Por que deu certo? Porque ele ouviu a palavra. Ele falou, agora eu vou fazer. Mas não vou fazer mais do meu jeito. Às vezes, irmão, nós estamos teimando em fazer do nosso jeito. E vai passar tempo, e vai passar dia, e vai passar ano. E o cabelo vai branquear, outros vão cair. E sua vida não vai mudar. Até você parar e falar assim, Senhor, cansei, não quero mais. Eu quero que o Senhor faça por mim. Ou então fale que eu faço, se eu devo estar no barco, ou descer do barco, se eu devo lançar rede, se eu devo, o que o Senhor quer que eu faça? E pode ter certeza, Ele vai colocar no seu coração, quando você fizer isso,
e parar de agir, aí Deus vai trabalhar para você. Enquanto você está dando jeito, é você. Agora, quando você fala assim, realmente, eu quero, Senhor. Mas querer, não é você falar, eu quero, mas o coração é outra coisa. Eu quero, Senhor, mas o coração é outra coisa. Deus não vai fazer. Às vezes, a pessoa pensa, eu vou falar para Deus. Um exemplo, a pessoa peca, eu vou pecar, mas depois eu vou pedir perdão. Mas depois eu vou pecar de novo, mas eu peço perdão. Deus não vai perdoar, sabia? Deus não perdoa porque você fala com a boca. Deus perdoa quando você se arrepende no seu coração. Sem arrependimento não há remissão de pecado, né? Aí eu vou pedir perdão, ó Senhor, perdoa. Irmão, Deus, o que vale para Deus é aqui, ó, o sentimento. Deus, mesmo que não haja nenhuma palavra, Deus já sabe. É como aquela história que eu sempre falo, quando um casal se divorcia. O casal vai no fórum lá e divorcia. Aí todo mundo fala, nossa, você viu? Ontem o fulano e a fulana divorciou. Acabou o casamento. Será que acabou quando foi no fórum? O casamento já tinha acabado há muito tempo. O divórcio já estava há muito tempo, só ali legalizou diante dos homens. E às vezes o pecado, as coisas, as nossas decisões, já está aqui no nosso coração há muito tempo. Muito tempo. E Deus sonda os nossos corações. Quando você fala, Senhor, me perdoa, você tem que se arrepender. Realmente querer. É uma coisa de querer, irmãos. Porque Deus não vai querer por você. É sua parte. Às vezes a gente coloca aquele fardo pesado, aquelas coisas nas costas e começa a levar aquele peso na nossa vida, aquele peso. Não estou aguentando. Põe mais aqui. Não estou aguentando. Pega o outro. Eu não estou aguentando. E vai pondo. O que Jesus fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Mas se você não for a Jesus e não entregar, você vai continuar com esse peso. Você vai continuar lavando rede. Você não vai provar o milagre. Quer o milagre no seu lar? Quer o milagre na sua vida? Na sua família? Pare e obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E tenta entender qual é a fase da sua vida. Eu estou na fase de ficar no barco com Jesus. Eu estou na fase de lavar a rede. Eu estou na fase de ir lá e cumprir, jogar a rede e de fazer. Ou estou na fase de voltar com os barcos cheios. Ou então largar tudo. Qual é a fase que eu estou? Porque isso Deus não vai fazer para você. Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós. Para nós tomarmos uma decisão e querer. Quem faz a mesma coisa, tem a mesma coisa. Irmão, eu estou falando quanto tempo que eu quero emagrecer, né? Mas eu como pudim, bebo refrigerante, como pão com mortandela, pão com ovo. Continuo e vou continuar. Emagrece, irmão? Nunca vai emagrecer. Nem na academia não voltei mais. Quando eu caminho com a dona Cátia, eu chego, ai que fome. Fala um negócio reforçado aí, estou com fome. Adiantou a caminhada? Não vai. Quem faz assim a vida espiritual. Por isso que muitas vezes a gente não muda. Porque muitas vezes a gente não quer mudar. Porque não dá mais, irmão. O que trouxe você até aqui não é mais suficiente de você continuar assim. Você tem que mudar. Porque Deus está trabalhando na nossa vida toda, num processo. E ainda você não entendeu o processo de Deus. Quando você vai na escola, a professora ensina lá a matéria, né? Ele ensina, vocês vão aprender
calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então a base é 3, a altura é 8, né? E dá lá. Aí você vai na prova lá. Ai meu Deus do céu, eu nem lembro mais qual que é a fórmula. Que é a base vezes a altura. E você erra a prova inteira. Quanto você tira na prova? Você errou tudo. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer a prova de novo. Tem gente que teima na vida em fazer a prova de novo. Aprenda a lição e não precise fazer de novo a prova. E esse processo que Deus está trabalhando na nossa vida, às vezes passa um ano, tira 0, passa outro no 0, vai continuar na mesma, até que entender que é a nuvem que eu tenho que acompanhar, que é Deus que está me parando, ou é Deus que está me impulsionando. Enquanto você não entender isso, fica difícil. Mas Deus trouxe você aqui, porque Ele te ama. Ele quer que você passe de lição. Deus tem coisas mais profundas para você. Não é o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você vem na igreja, não é o quanto você ora, mas é o quanto você se converte, o quanto você se arrepende dos seus pecados, o quanto você quer mudar de vida, o quanto que eu quero mudar, e eu vou lutar para mudar. Quem acha que eu consigo emagrecer 10 quilos? Amém, ó igreja, glória a Deus por isso, por a força. Mas se eu também acreditar, eu emagreço, irmão. Eu tenho que mudar. Não adianta eu comer bem certinho de noite e levantar lá na geladeira escondida. Dona Cátia está dormindo e eu assaltar a geladeira. Vocês nunca fizeram isso? Não. Né? A jarra de suco, bebe na jarra mesmo lá, na geladeira. Olhando, de noite. Não sei porque não emagreço, faço caminhada. É porque você nunca quis mudar. A verdade é essa, eu nunca quis mudar. Porque se eu quiser mudar, ninguém segura, nem o diabo segura. E a sua vida também, quando você fala assim, eu não quero ser mais essa pessoa. Realmente eu não quero. Eu vou fazer de tudo agora. Tudo que tiver no meu alcance. E Ele vai te abençoar. E Ele vai te guiar. A parte dele Ele já fez. É você. É nossa. Queremos fazer em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. Toma posse dessa palavra. Porque Deus aposta em você. Às vezes as pessoas não apostam na gente. Fulano, ciclano, não sai dessa. Porque sabe quem derrota você, irmão? Quem leva você para baixo? É você mesmo. Porque você fica ouvindo o Satanás. Porque você fica ouvindo as mentiras do diabo que você não pode. Hoje teve uma peça lá que eu achei tão legal. E Jesus falando, não, acredite em mim. Jesus falando, acredite. Graças a Deus que na peça acreditou e olhou. Porque tem pessoa que tem uma dificuldade de crer em Deus. Que Deus é poderoso. Às vezes a pessoa crê mais num copo d'água. Eu vou orar nessa água e você vai tomar e vai sarar. Aí a pessoa pega a água. Ai, estou na fé. Ai, eu vou curar. Ai, eu vou beber. Tenho tanta fé na água. Mas não tem fé naquele que fez a água. Naquele que fez a água. Por isso que estou falando, Deus trouxe você aqui para trabalhar na sua vida, que está na hora de você ir no mais profundo. Ele quer levar você num lugar que você nunca entrou, uma experiência, um íntimo com você. Certa vez Miriam e Arão questionou Moisés. Moisés, só você acha que Deus só fala com você? Nós também conseguimos. Deus feriu Miriam com lepra.
Em algumas traduções fala assim, Deus fala assim, ó, fala para Arão e para Miriam: com Moisés eu falo cara a cara, mas com vocês eu cuspo na sua cara. Com Deus ninguém se brinca, com Deus ninguém se zomba. Porque Moisés tinha vamos falar assim, uma reverência com Deus. Quando ele viu na sarça lá o fogo, Deus falou assim: tira a sandália dos seus pés, Moisés, a terra que você pisa, santa é. O que ele fez? Ele não perguntou por quê, ele já jogou. Deus falou, já estou fazendo. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele aprendeu a ouvir a Deus. Talvez você ainda precise aprender a ouvir a Deus, porque muitas vezes Deus tem falado com você, e nós temos teimado fazer o que nós queremos, mas Ele trouxe você aqui para te fortalecer, porque Ele aposta em você, porque Ele tem um propósito na sua vida. Deus tem propósito, e nada anula o propósito dEle. A única coisa demora um pouco mais. Hoje mesmo eu estava no carro dirigindo, eu estava falando para a Lenaide. Eu falei: Lenaide, a gente vai trabalhando para Deus. Se a gente tiver recurso, a gente faz bastante. Se tiver pouco, a gente faz pouco, mas faz menos. Mas nunca deixa de fazer. Não foi, Lenaide? Nunca deixa de fazer. Porque o propósito é fazer. Fazer aquilo que Deus quer, e não o que você quer. Quem entendeu a palavra? Convido você a ficar de pé, e nós vamos orar agora. Se essa palavra, alguma parte dessa palavra serviu para você, fala: puxa vida, esse pedaço pegou eu. Já valeu a pena.